e vai dar tudo certo. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por essa palavra, pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Que o Senhor venha, ó Deus, nessa noite, nos derramar mais uma porção da sua presença e do seu ensino, aquilo que o Senhor quer para a sua igreja e para o seu povo. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha instruir e colocar no caminho, abrir o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem de Gálatas, ela para nós ela é um tanto quanto pastoral, um tanto quanto instrutiva. Por quê? Instrui o povo, ensina o povo. Paulo, quando ele escreve nesse momento aos Gálatas, são as suas últimas considerações, né? Seria como se fosse aquela letrinha dos filmes que sobe no final, depois do filme ter acabado. E essa é a encenação de Paulo. E ele instrui essa igreja dos Gálatas a respeito de obras, a respeito de ser pessoas fazedoras do bem. E isso nós precisamos compreender, né? Nós entendemos que vivemos pela graça, somos salvos pela graça, nós lemos isso em Efésios, isso não vem de nós, é dom de Deus. Você pode perceber que quando nós falamos de salvação, as nossas obras não servem para nada. Mas quando nós falamos de religião, as nossas obras dizem muito da fé que nós servimos. Amém? Sobre salvação, nossas obras não servem para nada. A nossa justiça, como diz a palavra de Deus, são trapos de imundícia, ou seja, são coisas fétidas, podres. Mas quando nós falamos de fé, Tiago escreve assim: mostra a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé por onde? Pelas obras. Amém? Então não são coisas que são desconectas, muito pelo contrário. O salvo, o cristão, aquele que anda por fé, o que é que ele tem à sua frente? As suas obras. No seu leque de alegorias, você pode encontrar as obras dele. Obras espirituais, obras seculares. Ele sempre está envolvido em algo a fim de quê? De mostrar a fé que ele tem. Amém, irmãos? Nós não podemos ser pessoas apáticas, fora do contexto do mundo. Você tem que se envolver, você precisa desenvolver coisas que glorifiquem o nome de Deus. E quanto a isso, cada um tem um chamado. Talvez uns vão visitar mais hospitais, outros vão fazer visitas a pessoas que são desviadas. Cada um tem outros vão entregar sopa na rua, não é assim? Muitos fazem essas obras com o intuito de ser aprovados para a salvação por elas. Nós não. Fazemos boas obras para resplandecer aquilo que Deus fez por nós. Amém? Você crê dessa forma? Que esse é o modelo bíblico de se crer em obras. Eu faço não para ser salvo. Eu faço porque Deus já me salvou e eu devo isso a Ele. É o que Efésios diz. Nós somos feitura sua para as boas obras. Cristo te pegou. Uma massa informe, podre, né? Cheio de imperfeições. O que Ele fez por você? Morreu por você, te justificou e agora Ele pede que você se santifique. E se santificando, você demonstra o amor que Ele tem por você. Então você vai se santificando, você vai fazendo as boas obras, você vai glorificando a Deus, você vai trabalhando para Deus e isso não cai em nenhum mérito sobre você. Tudo isso cai em quem? Em Cristo. Amém? Todas as boas obras que fazemos, irmão, não é para vanglória nossa. Não é para que nós olhemos e falemos, olha, eu sou um homem bom. Olha o que eu já fiz. Olha o tanto que eu já trabalhei para Cristo. Olha o tanto que eu já desenvolvi por Cristo. Deus depende de mim. Não, de maneira nenhuma. Tudo que fazemos, Tiago diz que todo dom perfeito vem do céu, descendo do Pai das luzes. Então, tudo que temos de bom em nós, irmão, é Deus quem faz.
Tudo que tem de bom em mim, em você, é por meio de Cristo. Amém? Somente por Ele. Tira Cristo da sua vida, você vê o que você vira. Tira Cristo de mim, você vai ver o tormento que é, né? A perversidade que é o pensamento ruim que tem. Então, tudo que tem de bom em nós vem de Cristo. E sabendo disso, Paulo ele escreve aqui e uma especificação muito rasa aqui do contexto de Gálatas 6. O verso número 2, Paulo manda os irmãos suportar os fardos uns dos outros. Do verso 3 ao 5, ele fala que não se deveria gloriar em si mesmo, né? É um panorama que nós estávamos fazendo aqui. O verso 6, ele diz que é para investir no ensino e na vida espiritual. O verso 7 e 8 é o versículo que muitos de nós já conhecemos. É aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Você vai perceber que por vezes vai parecer mérito e vezes parecer graça. Mas eu quero tentar aqui desmistificar isso e dizer que uma não anula a outra. Graça, irmão, é a ausência de mérito na salvação, não a ausência de esforço. Nós entendemos graça como sendo assim, é pela graça, sou salvo pela graça, não preciso fazer mais nada. Não é bem assim. A graça é a ausência de mérito na salvação, não a ausência de esforço para conquistar as coisas nessa terra. Amém? Recebemos por graça aquilo que Deus nos deu e ficamos felizes por isso. Mas não vai levantar cedo amanhã para você ver se você não vai ser mandado embora do serviço. Não é? Isso não demanda esforço? Isso também é graça, porque é Deus que te acorda. É Deus que te levanta. E mesmo assim, Ele pede que nós venhamos a ter esse entendimento. Você planta, eu dou a colheita. Você levanta e se esforça, e a minha graça sustenta o seu plantio. É fácil compreender dessa forma, né? Você vai, Deus te dá capacidade, Deus te levanta, Deus te dá graça para sair da caminha quente nesse dia de frio, né? Você levanta. O que é isso? Graça, irmão. É graça para vencer você mesmo, é graça para vencer as aflições do lado de fora, é graça para vencer por todos os lados. Você se levantou, você foi e venceu o Senhor, glória a Deus. Venci aquela cama quente, venci a preguiça, venci aqueles pensamentos que queriam que ficasse trancado no quarto escuro, cheio de depressão. E agora faz o quê? Você luta, você batalha, você semeia. E isso Deus faz o quê? Isso que você está plantando, você vai colher. Esse esforço, esse estudo, esse trabalho vai ter colheita, irmão. Amém? Portanto, sabendo disso, o verso 9 vem para nós, os crentes, que cremos que planta o bem, o incentivo a perseverar. Ele fala aqui no verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos ceifar. Tá vendo? Ele vem falando de colheita, de plantação e semeadura, e depois ele fala, vocês sabem que agora tudo que vocês vão plantar, vocês vão colher. Amém? Então, não se cansem de fazer o bem. Continuem plantando, continuem semeando. Mas você percebe que muitos crentes desanimam por esse motivo? Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Quem que nunca ouviu falar assim, a partir de hoje, eu não faço mais nada na igreja. Por quê, irmão? A gente faz, não tem valor. A gente faz, ninguém tá vendo. A gente faz, ninguém dá tapinha nas costas. Eu me desgasto no ministério, ninguém me dá oportunidade. Você já não ouviu isso? Ou seja, lá em que área for, dentro da família, né? Chega uma hora que a mulher fica louca, o que ela faz? Você quer fazer comida agora, você faça. Né? Você quer comer comida quentinha? Você vai pro fogão. Né? O marido chega um dia louco e fala, agora você se vira com essas crianças. Eu não ponho mais nada além dessa casa, eu não ponho mais um prego nessa parede. Não tem valor. Eu não sou reconhecido. Isso não é comum? Isso é comum, não é? Isso é comum. Isso é comum, comum do ser humano, comum de homens como nós, né? Que ainda somos pecadores, temos a raiz do mal, mas não é o que Cristo pede. Não é o que Paulo instruiu aos Gálatas. Ele fala, não se cansem. E é interessante porque se ele fala para não se cansar, é porque existe a chance do cansaço. Não existe um super crente. Ah, irmão, sou imbatível,
o que eu escuto por aqui, eu solto por aqui, eu continuo servindo a Deus. Irmão, uma hora você vai ser flechado. Uma hora a flecha vai, né? A palavra vai transpassar o seu coração e você vai ser envenenado. Quanto a isso, não se canse de fazer o bem. O exemplo clássico, quem que nunca bateu na sua porta pedindo um prato de comida? E a gente já trata todo mundo no mesmo padrão, né? Não tem. Né? Não tem, hoje não, passa na próxima. Mas cada caso é um caso. Talvez você olhe para um e fale assim, esse aqui, se eu der dinheiro, ele vai gastar tudo com droga. Se eu der dinheiro, ele vai gastar na bebida. Mas talvez, algum dia, alguém vai vir com um pensamento diferente, que realmente precise. Né? O que nós devemos ter? Discernimento para fazer a escolha correta. Para não deixar de ser um abençoador, colocando todo mundo no mesmo patamar, falar, todo mundo que pede vai usar para outras coisas, porque talvez alguém realmente vai estar precisando. E quem realmente vai estar precisando, irmão, precisa de quem? Do nosso apoio, do nosso braço, de pessoas dispostas a falar assim, irmão, o que você está precisando? Entender, procurar compreender. Conta aí a sua história. Né? Eu já tenho uma aqui que se você ouvir, você não precisa, né? Que alguém morreu e o corpo precisa ser enviado em Caraguá. Por incrível que pareça, duas pessoas contaram a mesma história. Né? Eu perdi um parente, eu preciso mandar o corpo para Caraguá. Então, para isso tem outros meios, né? Tem prefeitura, tem várias coisas aí que fazem isso de forma gratuita. Porém, esse não é o rumo da pregação. O que eu quero que você entenda é que por conta de um errado, nós não podemos desanimar. Você pega alguém que está na igreja, algum pastor, algum líder religioso, e você sabe que de alguma forma o dinheiro da igreja não está sendo bem orquestrado, bem administrado. O que você faz? Não semeie mais. Você cansou de fazer o bem. Você pega e fala, por conta de um, eu não faço mais. Talvez você era uma bênção no ministério, mas desanimou com homens, e hoje você faz o quê? Não quero mais saber. Mas eu não ponho mais uma pilha dentro daquela igreja, não quero mais saber. Não quero mais saber dessa família, não quero mais saber do fulano, não quero mais saber de ninguém. Por quê? Ninguém me valoriza. Irmão, nós estamos suscetíveis a esses pensamentos. Por quê? O nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma, ela almeja ser reconhecida. O que Jesus disse? O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Por quê? Você acha que ele disse isso à toa? Não. Porque nós gostamos dos holofotes, nós gostamos de aparecer. E quem mais é que aparece? O que mais dá vitrine se não obras? Você quer ver? Olha só a política. Né? Chega a época de eleição, um tal de abraça o pobre, beija o filho do pobre e vai na feira comer pastel e inaugura toda a obra. Inaugura quando? Um ano antes da eleição. Espera aí que se tiver algum probleminha para resolver, um ano antes da eleição você vai conseguir resolver isso. Por quê? São obras. E obras são uma grande vitrine para quem gosta de aparecer. Mas eu quero dizer para você que é crente, as suas obras não são para te engrandecer, são para engrandecer o nome de Cristo. Amém? As nossas obras só servem para isso. Se você é uma boa pessoa, se você é um bom cidadão, se Cristo te transformou, se você está sendo instruído e você tem sido uma pessoa melhor, uma pessoa mais amável, mais afetiva, mais amorosa com o próximo, isso não vem de você, vem de Deus. Então toda a glória tem que ser dada a Ele. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nos faz desanimar, o tempo. O tempo faz desanimar. Você vai fazendo, você vai plantando, você vai semeando, você vai labutando, você está ali, você está fazendo bem, você ajuda um, você ajuda o outro. Aí você fala, mas peraí, estou fazendo tanto e nada vem. Sempre vem a nós, né? O nosso reino nada. É sempre eu me doando, eu me esticando, eu me doando para o próximo, eu me doando para o outro. E o que eu recebo? Traição. O que eu recebo? Falta de consideração. O que eu recebo? Falta de incentivo. Isso é comum, irmão. Mas por que nós nos ficamos chateados muitas vezes? Porque nós esperamos nessa terra o nosso retorno. Nós esperamos reconhecimento
nesse mundo, irmão, olha para a vida de Cristo. Alguém mais se doou como ele? Alguém mais teve, alguém que poderia ser acima dele em obras? Não. João escreve que se fosse escrito tudo o que Cristo fez, não haveria livros nesse mundo capaz de suportar tanto conteúdo. Ele ensinou, ele libertou, ele curou, ele expulsou demônio, ele deu provisão. O tanto de coisa que Cristo fez. Como é que ele terminou? Crucificado. Apanhou, foi blasfemado, né? E como é que nós vamos esperar algo melhor vindo desse mundo para nós? Não. Da mesma forma que trataram Cristo, nós seremos abençoados se nos tratarmos assim também. Agora, ainda que venha esse resultado, a ordem para nós não muda. Não se canse de fazer o bem. Te traíram? Continue fazendo bem. Te machucaram? Continue fazendo bem. Estão indo contra você? Continue fazendo bem, irmão. Não, como diz o pastor José Carlos de Lima, né? Aquele do bigodinho. Deixa esse povo para lá. Não se engale com as coisas. Sabe? Continua fazendo aquilo que Deus pediu para você. Continue sendo uma boa pessoa. Continue sendo honesto. Continue sendo obediente. E se tem uma coisa que entristece aquele que faz o certo, é ver o que está fazendo errado e ver que ele está se dando bem. Dá um exemplo aqui para você. Quando você vê um governo, por exemplo, que desvia, sabe lá Deus quanto do INSS. Você olha e fala assim, mas não é possível. Alguém vai ser preso. Você rouba você vê alguém pichando uma estátua, é preso, né? Pega lá 14 anos. Aí você vê tudo isso acontecendo. Eu acredito que o homem que foi calcular esse rombo lá, ele falou assim, chegou uma hora que ele falou assim, chuta qualquer número aí, porque chuta alto. É um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Bom, é incalculável isso. Quem foi preso? Quem foi preso? Ninguém foi preso. Ninguém. Vamos analisar. Vamos analisar. Vamos analisar o quê? Vamos analisar. Isso não é uma incoerência? Isso não é uma injustiça? Isso não indigna você? Alguns poderiam pensar o quê? Quer saber? Eu não vou mais fazer nada. Eu não vou mais dar munição para esse povo, não. Eu vou sonegar imposto. Eu vou agora mentir. Eu não vou fazer imposto de renda. Eu vou fazer tudo que eu posso para o meu bem. Porque está cada um olhando para o seu umbigo. E estão se dando bem. Até quando? Até quando? O dia de bater o martelo vai chegar. O dia de colocar as cartas na mesa, no dia de se apresentar o grande juiz, vai chegar. E quanto a isso, as obras minhas e suas e deles estarão diante do Senhor. E aí? E aí? É nesse dia que você será afagado. É nesse dia que você será recompensado e eles receberão a justiça de Deus. É nesse dia que o Senhor colocará tudo na balança e dará a cada um segundo aquilo que plantou durante toda uma vida. Se você continuar fazendo bem, crendo em Cristo, desenvolvendo a sua salvação, fazendo o bem, mostrando o amor de Deus, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo injustiçado, você ceifará. Detalhe, se não desfalecer. Não pode desfalecer. Existe uma perseverança que é requerida dos salvos até o fim. Não é isso que Apocalipse diz? Guarde a sua coroa para que ninguém a tome. Quando? Até o final. Até o final. Guarde o que tens, irmão, para que ninguém tire a sua coroa. Eu vou fechar essa porta e aqui dentro nós vamos continuar ajudando, nós vamos continuar semeando, nós vamos continuar olhando para o próximo, nós vamos ver quem realmente precisa, nós vamos ter o olhar de amor para o próximo que Cristo disse, ainda que não venha uma bala de recompensa, nós vamos continuar, porque a nossa recompensa vem dos céus. Ela vem dos céus. E é por isso que nós desanimamos, nós queremos as coisas na hora. Nós fazemos alguma coisinha, né? Ajudamos o irmão a empurrar
o carro na rua, que acabou a bateria ali, nós vamos lá, ajudamos ele, o que você espera? Que ele te chame para um churrasco, né? Você espera, fiz uma boa obra, olha que legal. E isso acaba por ser até uma idolatria, né? Você se apoia nisso, você se engalha com isso, você se fortalece nisso. Eu sou uma boa pessoa. Aí quando vem algo bom algo ruim sobre você, mas Senhor, eu só tenho feito bem. Eu só tenho a fazer ajudar as pessoas e eu recebo isso. É porque, por vezes, nós olhamos para o lado errado. Nós olhamos para o lado errado. Esperamos colher rápido. E com Deus não é assim. Tudo tem um tempo, irmão. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. O que você tem que saber? Deus está de olho em você. Isso que você tem que saber. Deus está olhando para você. Uns têm um peso maior. Quem são esses? Os crentes. O mundo, irmão, como diz o Salmo 73, quando eu olhei a prosperidade desse, os meus pés quase se resvaleceram. Eles não têm dor. Eles comem do bom do melhor. Eles se abstêm daquilo, eles se alimentam daquilo que é bom. Eles viajam, eles têm as melhores casas, os melhores carros, fazem os melhores procedimentos estéticos, frequentam os melhores lugares. Aí o ímpio olha, aí o justo olha e fala, mas não é possível. Não compensa fazer o certo. Não está compensando ser honesto. Aí ele vai lá no final do salmo e fala assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Até que ele se deu por si, até que ele caiu no seu entendimento e fala, não, peraí, eu é que estou correto, eu é que estou no caminho certo, até que ele se reconciliou com Deus, até que ele firmou a sua mente e fala, não, isso, as riquezas, as coisas desse mundo, elas são como um vapor, como a erva que é plantada hoje, amanhã seca e depois não existe mais. Amém? O que você tem que entender? Aquilo que você às vezes não percebe é o que Satanás está querendo que você entenda. Que acreditar que fazer o bem é inútil. É inútil. Eu vou me esforçar tanto para edificar esse casamento por causa do quê? Se ninguém reconhece. Eu vou me esforçar tanto para trazer o mantimento para casa, para quê? Se ninguém reconhece. Ninguém tem que reconhecer. Se Cristo mandou, somente obedeça. Somente obedeça. E eu vou chegar à conclusão, você vai entender o porquê que você tem que entender assim. Porque nós somos movidos, irmão, por imediatismo. Nós queremos as coisas para ontem, né? Você comprou alguma coisinha na Shopee lá, igual eu? Você comprou hoje, amanhã você já quer que chega. Cadê? E ainda mais quando é de fora, né? Jesus amado, agora tá passando o oceano agora, ó. Chegou no Brasil. Você fica lá. Por quê? Você quer, ó, vai, bora. E com Deus não é assim. Com Deus não. Irmão, não, eu quero aqui ser o pastor que Jeremias diz, né? Ai de vocês que falam que haverá paz. Esses são os pastores da época de Jeremias, né? Não, se preocupe com esse negócio de pecado, não. Não, se preocupa assim, irmão. Se preocupe muito. Principalmente nisso. Se preocupe em fazer o bem. Se preocupe com isso. Se preocupe em ser uma pessoa que glorifica a Deus através da sua vida. Amém? Olha e fala, não, ainda que eu plante hoje e não colha amanhã, não colha mês que vem, ou que eu plante algo bom e venha sobre mim algo ruim, a minha colheita não é aqui. A minha colheita, ela vem do Senhor, ainda que seja no meu último dia, o Senhor me dará. Ainda que seja ouvindo, vinde benditos de meu Pai, essa será a maior colheita. Irmão, eu tenho certeza do que eu estou falando, ainda não tive lá, mas eu acredito que, ainda que você não receba nada de bom aqui, ainda, que eu acho meio difícil, ainda que você não receba, que você faz tudo que Deus te manda, eu duvido que na entrada no céu você vai falar assim, Senhor, peraí, que eu tô achando que o Senhor tá devendo umas coisinhas para mim lá, que o Senhor não... Alguém vai falar isso? Alguém? Você pode chegar no céu, irmão, capengando, doente, né, cheio de problema, chegou no céu, acabou, irmão. Tira a mochila, né? Tira as bagagens e fala, Senhor, eu cheguei Brasil, né? Cheguei, Senhor. Você não vai ficar lá naquele negócio, o Senhor tá devendo para mim aquele dia que eu ajudei aquele homem lá com comida. Não, acabou, irmão.
Deus te deu a vitória, Deus te deu a colheita, Deus te frutificou até que você chegasse aquele dia. Então isso é o quê? A maior vitória do crente. Por quê? Eclesiastes diz que tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu. Ah, irmão, mas tem crente que se Deus der um carro para ele hoje, ele desvia. E tem crente que se Deus não der um carro para ele hoje, ele desvia. É o mesmo motivo, é a mesma bênção. Para um, ele exalta, e para outro, ele continua. Sabe aquele dia que você chega assim na igreja? Não vem com o pensamento de... Não vem com o pensamento do fariseu, irmão, porque todo mundo já chegou um dia assim na igreja. Se o Senhor não me responder hoje, eu não sei se eu volto amanhã. E Deus responde. Ele sabe qual é o seu limite. Ele sabe lidar com você. Assim como ele sabe lidar comigo. E não é fácil, né? Não é fácil, só Deus mesmo. Então, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Talvez você vai fazer muita coisa e no dia que você estiver mais desesperado, você vai falar assim, Senhor, vai ser o dia que Deus vai falar para você. Pronto, chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo. Agora, talvez um dia que você estiver super bem, se Deus te der alguma coisa, você fala assim, tô bem demais. E esse é o problema do ser humano. Lembra de Agur? Senhor, não me dê muito, mas também não me dê pouco. Não me dê muito para que eu não me desvie de ti, e não me dê pouco para que eu tenha falta e venha roubar e seja contra ti. É Agur. Né? Então, nós também somos assim. O que nós devemos fazer? Não desfalecer. Mas está demorando. Irmão, Jesus demorou 30 anos para exercer o mistério dele. Caleb demorou 45 anos para ver uma promessa. José passou tempo e tempo esperando, antes até de ser vendido, até ser governador do Egito. Moisés ficou 40 anos peregrinando até que fosse a chegada da terra, sair do Egito e chegar na terra, e mesmo assim, ele ainda só viu de longe. Demora tempo, irmão. Enquanto isso, o que esses homens fizeram? O que Jesus ficou fazendo? O que Moisés ficou fazendo? Ficou lá trancado, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar, vou fazer o bem. José estava preso. O que ele estava fazendo? Decifrando o sonho. Estava ali ajudando os outros, aquelas pessoas que estavam ali também. Estava ali fazendo as coisas, irmão. Moisés estava lá instruindo o povo, pegando as orientações de Deus e levando para o povo. E o pessoal fazendo o quê para Moisés? Bezerro de ouro, né? Olha a recompensa que Moisés tinha. Isso porque eles estavam lá em cima, Moisés foi lá para cima falar com Deus, porque o povo tinha medo. O povo tinha medo. Tanto que quando Moisés morre, Josué, que era um homem até então valente, ele estremece. Porque uma coisa, irmão, é você ter alguém que segura o rojão. Uma coisa é você tomar a frente, se der ruim tem Moisés. E quando Moisés morre? Se der ruim é você. Se der problema, se não der certo, é você quem vai ter que arcar. Você vê quantas vezes Deus fala para ele? Josué, não temas. Josué, seja forte. Josué, seja corajoso. Mas era o mesmo Josué que viu o gigante lá na terra e falou assim, subamos animosamente a conquistar a terra que o Senhor nos deu. Cadê esse Josué agora? Cadê ele? É o Josué que ficou com medo, porque agora a responsabilidade, depois da morte de Moisés, recaía sobre os seus ombros. O fato é que eu quero que você entenda que ainda assim, ainda que demore de acontecer as promessas, ainda que demore para que Deus cumpra aquilo que te prometeu, ainda que demore para que a palavra lida se transforme em algo material, algo verdadeiro, algo realista à sua vida, ela não é anulada pelo tempo. Pelo contrário, o tempo é o nosso aliado. Um dia a menos que você está sem a sua promessa, é um dia a menos que Deus vai fazer aquilo acontecer. Percebe? Vai durar 40 anos. Se não aconteceu hoje, amanhã é menos um dia. Amanhã é um dia a menos. Amanhã é um dia a menos de espera. Amanhã é um dia a menos de sofrimento. Uma hora todo o sofrimento vai cessar.
Uma hora toda angústia vai parar. O que nós devemos fazer até então? O bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Continue, irmão. Continue fazendo. Continue fazendo aquilo que Deus te pediu. Não deixe que Satanás te engane. Ah, mas não vale a pena. Ah, mas não dá. Ah, mas isso eu estou cansado. Eu não vou fazer mais isso não. Toda promessa tem um tempo certo para acontecer. Agora, observe a sua vida. Observe você. Pare e fala, não, peraí, deixa eu olhar a minha vida agora. Há quanto tempo você está nessa? Você está nesse pensamento? Não, eu não vou mais fazer nada para ninguém. Eu não vou mais fazer nada para ninguém. Ninguém faz nada por mim. Eu também não vou fazer mais nada para ninguém. É exatamente o que Satanás quer que a gente pense. Eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu faço para os outros, eu não recebo nada em troca. Por que isso? Porque nós olhamos sempre a recompensa imediata. O pensamento correto, e eu vou encerrar já quase agora, tem só um pouquinho de paciência comigo. O pensamento correto é, eu demonstro no próximo o amor que eu tenho por Deus. E esse é o difícil. Porque você pode pensar assim, e algumas orações verdadeiramente são assim. Algumas orações realmente são assim. Senhor, eu amo o Senhor. E se nós amamos a Deus, o que é que Deus nos pede? Ame o próximo. Mas nós falamos assim, Senhor, eu amo o Senhor. Mas o próximo é uma outra história. O próximo é uma outra situação, porque o próximo geralmente é difícil, né? E não é o próximo longe, é o próximo mesmo, de dentro da sua casa, né? É o marido, é a esposa, é o filho. Mas é difícil amar, né? Senhor, não tinha outro, né? Mas é o que está tendo. É o que tem. E é esse que tem que é que você tem que amar. Mesmo sendo difícil a convivência, é esse que você tem que amar. Por isso não cansemos de fazer o bem. É fácil pregar, mas é difícil viver isso aqui, né? É muito difícil. Porém, é o que Deus pede. É o que Deus requer de nós. Qual a diferença? A Bíblia fala claramente isso. Se você ama somente os que te amam, isso não tem mérito algum. Se você só faz bem para quem te faz bem, que mérito tem nisso? Eu quero ver você fazer o bem para quem te faz mal. Por isso, não paguemos o mal com o bem, né? Não paguemos o mal com o mal, mas antes, venhamos a pagar o mal com o nosso bem. Irmão, isso quebra qualquer argumento contrário. Qualquer argumento contrário. Alguém pode falar muito sobre você, né? Que você é uma pessoa ruim, que você é isso, que você é aquilo. Até que você chegue e mostre os frutos da sua fé. Fala, não, peraí. Falaram tanto de você, mas não é a mesma pessoa que pintaram. Falaram tanto mal sobre você, mas não é. Por que não é? Porque as obras comprovam que você é alguém realmente convertido. E agora eu quero dar aquilo que nós falamos no começo. O porquê que nós devemos demonstrar por obras a nossa fé. É porque nós olhamos para o Senhor. E aqueles que olham para o Senhor nunca se cansam. Eles se renovam de dia em dia. Eles podem, por dentro, até ter um pensamento assim, para mim já deu. Mas amanhã eles olham para Cristo e falam assim, mas hoje ainda não. Hoje para mim já deu, eu não faço mais nada para ninguém. Amanhã ele olha para a cruz e fala, mas Deus fez para mim por mais um dia e eu tenho que retribuir isso na vida de alguém. Aí eles vão, levam outra flechada e falam, para mim já deu. Aí amanhã eles vão orar. Mas Deus fez para mim por mais um dia e eu preciso retribuir isso na vida de alguém. O que é isso? Reciprocidade do amor de Deus. E o perdão é o quê? Justamente isso. Você olha para a cruz e fala, Senhor, me perdoa mais um dia. Aí o que ele manda você fazer? Perdoai. Perdoa. Né? Tem misericórdia. Se coloque no lugar do miserável. Irmão, isso é um ensino riquíssimo para que você não viva desanimado. Para que você vê que ele tem crente, irmão, que vive assim a vida inteira dentro da igreja. Ele é apático. Apático. Ele não, a pessoa em si tem esse problema. Por quê? Porque não liberou o perdão, não consegue olhar aquilo que Cristo pede e tudo é um fardo. Por que é um fardo? Porque não tem esse relacionamento estreito com Cristo. Por isso tudo é um fardo. Você olha e fala, para que eu vou fazer o bem? Imagina se Deus pensasse como você. Para que eu vou morrer por essa cambada aí? Para que eu vou morrer por eles? Não fizeram nada para mim, só fizeram mal para mim. E nós não somos cristãos?
Não é isso que nós devemos demonstrar? O mesmo amor? É o que Paulo escreve aos Filipenses. O mesmo amor que Cristo teve por nós devemos mostrar também para o próximo. Por mais difícil que seja, esse é o mandamento. E o segredo está onde? Senhor, eu estou fazendo, não é para eles. Eu estou fazendo, você faz as coisas, não é para o próximo em si. Você faz as coisas para Deus. Amém? Você suporta aquele vizinho que te enche a paciência, você trata ele com bondade? Por quê, irmão? Porque você não está fazendo para ele. Ele pode até achar, nossa, olha lá que bobo, eu estou sacaneando ele, né? E ele ainda está achando lá, não. Aí do outro lado você fala assim, Senhor, tem misericórdia desse infeliz. Se o Senhor me der paciência e força, se o Senhor não me der paciência e me der força, eu acabo com ele. Mas você tem que demonstrar o seu fruto de mansidão. Como que você demonstra o fruto? Tendo contato com a videira. Aí você vai falar assim, não, Senhor, tem misericórdia dele. Está pagando o quê? Está fazendo o quê? Está fazendo bem. Está plantando bem. Está conseguindo prosperar no bem. Aí o livro de Colossenses, antes Paulo fala assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pode fazer, irmão, e as pessoas podem continuar te atacando. Você pode continuar colhendo coisa ruim, isso é normal acontecer. Agora, o que não é normal acontecer é a gente parar. Colocar tudo no mesmo pacote e falar, acabou para mim, hoje eu não faço mais nada para ninguém. Isso não é um mandamento correto. Mas sim, continue firmes e constantes. Não confunda a obra com o Senhor com a igreja. Igreja é só um ponto. É só a cereja do bolo. Tudo aquilo que envolve o ser humano é obra do Senhor. Se você vai fazer um sopão da misericórdia lá, para servir alguém, é obra do Senhor. Alimentar os famintos. Amém? Repartir o pão. Isso é obra do Senhor. Para quê? Edificação das vidas. As pessoas vão ver isso. Vão ver o fruto de Cristo em você, o amor de Cristo em você. Mas falar, irmão, eu sempre fiz isso. Um exemplo, né? Eu sempre fiz isso. Eu sempre distribuí roupa. Eu sempre distribuí cesta básica. E se você desanimou um dia, foi porque você sempre fez isso pensando em retorno próprio. Você sempre fez as coisas procurando que você fosse exaltado. Agora, quando você olha e fala assim, não, Colossenses capítulo 3, do verso 23 ao 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Como para o Senhor. Ah, mas ninguém está vendo. Ninguém tem que ver, Deus está vendo. Ah, mas ninguém está aplaudindo a minha atitude. Ninguém tem que aplaudir, Deus está vendo. E não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso no contexto de igreja é importante, muito importante ser falado. Irmão, o tanto de diácono que tem, que briga, que dá problema, que desviam pessoas da fé por causa disso. Ah, mas eu fiz tanto dentro da igreja e ninguém viu. Mas e aí? Você fez para quem? Ajudei tanto o pastor, ele não viu. Ajudei tanto os irmãos, eles não viram. Tudo que você faz, irmão, é para Cristo. Amém? Tudo que nós fazemos é para Cristo. Tudo que você faz durante o seu dia também é para Cristo. Ah, o patrão não viu. Eu faço para Cristo. Ah, mas ninguém viu. Eu faço para o Senhor. Eu não conheci um irmão, eu ouvi falar dele. Acredito que eu vou conhecer ele sábado. Mas esse irmão, ele foi fazer um portão numa igreja e foram pagar ele. Ele falou assim, não precisam me pagar. Só me busquem e me levem de volta. Não precisam me pagar. Eu faço as coisas não visando placa. Eu faço as coisas visando o reino. Tá vendo como é que são pequenas coisas? Ele ofereceu o serviço dele. Se ia vir recompensa, se não, se alguém ia dar tapinha nas costas, se alguém ia endeusar aquele irmão, para ele não importava. Porque ele sabia assim, eu não estou fazendo isso aqui como alvo final da minha vida ser reconhecido pelo portão que eu fiz. Eu estou fazendo isso aqui para que a obra do Senhor continue avançando. Eu estou fazendo isso aqui
para que isso contribua pelo menos um pouco para aquilo que Deus fez por mim. Todas as orações que nós devemos fazer é: Senhor, que eu possa ser útil para o Senhor nessa noite. Você levanta: Senhor, que eu possa ser útil para o Senhor nesse dia. E você vai ser útil como? Fazendo boas obras. Quanto a isso, algumas religiões fazem muito. Por quê? Eles creem que são salvos por isso. Nós não cremos assim. Mas ainda que não cremos assim, o nosso fruto deve vingar. A nossa luz deve brilhar. Ainda que venham afrontas, lutas, dificuldades, ainda que você tenha que doar até a roupa do corpo, saiba que você fez tudo para o Senhor. E Ele lhe dará a recompensa. Amém? Ele lhe dará a herança, porque é isso que Ele prometeu e é isso que Ele cumprirá. Em nome de Jesus, fique de pé. Eu não quero cansar os irmãos, só quero que você entenda que o cansaço, ele está previsto, mas parar não. Você ficar cansado, desanimado, entristecido, isso acontece. Parar a obra por causa disso não é mandamento, não é autorizado. Continue fazendo a obra, irmão. Continue firme, continue semeando na obra de Deus a sua vida, as suas habilidades, os seus meios ao qual você tem dons e talentos para desenvolver. Olha e fala: Senhor, como é que eu posso ajudar alguém? E alguém vai aparecer para você. Seja uma simples oração, irmão, mas seja o canal de bênção para alguém. Desenvolva, faça, corra atrás e desenvolva um projeto, faça alguma coisa, escolha alguém para orar e ore por essa pessoa. Isso são frutos, amém? Isso são colheitas, isso é fazer o bem, isso é ajudar o próximo. E é isso que eu gostaria que você entendesse. E a palavra nos diz também, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido,